Rick do Mão do Terror aqui. E antes da história de hoje, preciso te avisar, não culpe suas noites sem sono em mim. Curte terror de verdade? Deixa o like, inscreve-se no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, você já sentiu uma presença observando você? Bora lá! Hoje o conto é sobre a melancolia incurável dos espelhos de prata, e prometo que vai valer cada segundo de arrepio. Isabela Bella Rossi era uma restauradora de antiguidades, uma artista da paciência e do detalhe. Em seu apartamento-ateliê, um espaço elegante e bem iluminado no coração de uma cidade vibrante, ela passava seus dias devolvendo a objetos esquecidos seu brilho original, desvendando as histórias que o tempo havia gravado em cada peça. Bella amava a beleza e a história, mas acima de tudo, amava a ordem e a previsibilidade. Sua vida era um reflexo de seu trabalho, meticulosa, controlada e um tanto solitária. A notícia da morte de sua tia-avó, Eleonora, não a surpreendeu. Eleonora era uma figura excêntrica e reclusa, uma sombra distante na árvore genealógica de Bella, conhecida por sua vasta e peculiar coleção de antiguidades e por uma melancolia profunda que parecia tê-la consumido nos últimos anos de sua vida. A herança de Bella consistia em uma caixa de veludo e uma chave enferrujada para a antiga casa da tia-avó, um lugar que Bella mal se lembrava de ter visitado. Dentro da caixa, Bella encontrou um pequeno espelho de prata, seu aro intrincadamente trabalhado com arabescos escuros. A superfície do espelho era opaca, manchada pelo tempo, mas Bella sentiu uma estranha atração por ele. Junto ao espelho, havia um diário encadernado em couro, as páginas amareladas e a caligrafia de Eleonora, fina e elegante, mas com um tom de desespero crescente. O diário começou como um registro de aquisições, descrevendo a busca de Eleonora por espelhos de prata antigos, cada um com sua própria história. Mas, à medida que as páginas avançavam, o tom mudava. Eleonora começou a descrever uma presença nos espelhos, uma melancolia que se agarrava à alma. Ela falava de reflexos que não eram seus, de sussurros que ecoavam do passado. Bella, inicialmente, atribuiu isso à mente fragilizada de sua tia-avó, uma mulher que havia se isolado do mundo por tempo demais. Decidida a restaurar o espelho e talvez vender a coleção para financiar seu próprio ateliê, Bella levou a peça para seu estúdio. Com suas ferramentas delicadas e sua paciência infinita, ela começou a limpar a superfície, removendo séculos de sujeira e oxidação. À medida que a prata brilhava novamente, algo estranho começou a acontecer. A luz no ateliê parecia diminuir, e uma sensação de tristeza, profunda e avassaladora, começou a se instalar em Bella. Não era sua tristeza, era uma melancolia que parecia vir do próprio espelho. Ela viu seu reflexo, mas por um instante o rosto no espelho não era o seu. Era o rosto de uma mulher mais velha, com olhos tristes e cabelos grisalhos. Uma expressão de desespero que Bella reconheceu como a de sua tia-avó. Ela piscou e seu próprio rosto retornou, mas a sensação de melancolia permaneceu, um peso em seu peito que ela não conseguia sacudir. Bella tentou ignorar. Ela continuou seu trabalho, mas a cada dia a influência do espelho se tornava mais forte. Ela começou a ouvir sussurros, vozes indistintas que pareciam vir do reflexo, chamando seu nome, lamentando perdas que não eram suas. Ela via flashes de cenas do passado, um baile de máscaras, um duelo à luz da lua, uma mulher chorando sobre um berço vazio. E em todas as cenas havia uma tristeza subjacente, uma melancolia que parecia se aprofundar a cada visão. Ela voltou à casa de Eleonora, agora com uma nova perspectiva. A casa estava cheia de espelhos,
pequenos, grandes, ovais, retangulares, todos com a mesma moldura de prata escura. Eles estavam em todos os cômodos, cobrindo as paredes, refletindo a escuridão e o vazio. Bella sentiu a melancolia da casa, uma presença palpável que parecia sugar a alegria do ar. Ela entendeu o que Eleonora havia escrito no diário. Os espelhos não eram apenas objetos, eram receptáculos. Armadilhas para a tristeza. No diário, Eleonora havia descrito como os espelhos absorviam as emoções de seus proprietários, especialmente a tristeza e o desespero. Ela havia tentado se livrar deles, mas eles sempre voltavam, ou novos espelhos apareciam, atraídos pela melancolia que já havia se enraizado na casa. Ela havia se tornado uma prisioneira de sua própria coleção, revivendo as dores de centenas de almas perdidas. Bella sentiu medo gelado. Ela estava se tornando como Eleonora. A melancolia dos espelhos estava se infiltrando em sua própria alma, distorcendo sua percepção da realidade. Ela começou a ver seu próprio passado através de uma lente de tristeza, suas memórias felizes tingidas de arrependimento e perda. Ela se isolou, evitando amigos e familiares, pois a presença deles parecia apenas acentuar a melancolia que a consumia. Desesperada, Bella procurou ajuda. Ela se lembrou de um nome mencionado em um dos livros de Eleonora: Dr. Alistair Finch, o historiador de arte e especialista em artefatos amaldiçoados. Finch era um homem de reputação questionável, conhecido por sua fascinação pelo oculto e por sua coleção particular de objetos de poder. Bella o encontrou em seu escritório empoeirado, cercado por relíquias estranhas e livros antigos. Finch ouviu a história de Bella com uma calma perturbadora, seus olhos brilhando com uma curiosidade quase predatória. "Ah, os espelhos de prata da família Rossi", ele disse, sua voz um sussurro rouco. "Uma coleção notável. Dizem que foram forjados com a prata de lágrimas de uma deusa antiga e que possuem a capacidade de reter a essência emocional de seus proprietários. Uma maldição para alguns, uma bênção para outros." Ele parecia mais fascinado do que preocupado. "Uma bênção?" Bella perguntou, sua voz cheia de desespero. "Eles estão me consumindo." Finch sorriu. "Eles oferecem uma conexão com o passado, Doutora Rossi. Uma compreensão da dor humana que poucos podem alcançar. Mas sim, o preço é alto. A melancolia é contagiosa e, uma vez que se instala, é quase incurável." Ele explicou que os espelhos não podiam ser destruídos sem liberar toda a energia emocional acumulada, o que poderia ter consequências catastróficas. A única maneira de se proteger era através de um ritual de contenção, o método para selar a melancolia dentro dos espelhos, tornando-os inertes. Mas o ritual exigia um sacrifício, não de vida, mas de uma emoção, a emoção mais forte que o indivíduo possuía. Bella, que havia perdido a alegria, a esperança e agora estava à beira de perder sua própria identidade, não sabia qual emoção poderia sacrificar. Ela sentia apenas a melancolia, um vazio que parecia ter engolido tudo. Finch, percebendo seu dilema, ofereceu uma alternativa. Ele poderia realizar o ritual, mas exigiria um dos espelhos mais antigos e poderosos da coleção de Eleonora como pagamento. Bella, desesperada, concordou. O ritual foi realizado no ateliê de Bella. À meia-noite, sob a luz fraca de velas, Finch desenhou símbolos no chão, recitou encantamentos e uma língua antiga e colocou o espelho principal, o que Bella havia herdado primeiro, no centro do círculo. A melancolia na sala se intensificou. As vozes dos espelhos se tornaram um coro de lamentos.
e os reflexos distorcidos dançaram nas paredes. Bella sentiu a dor de Eleonora, a tristeza de todos os proprietários anteriores, uma onda de desespero que ameaçava afogá-la. Ela viu seu próprio reflexo se contorcer, seu rosto envelhecer, seus olhos se encherem de lágrimas que não eram suas. Finch continuou o ritual, sua voz firme, seus olhos fixos no espelho. No clímax do ritual, Finch pediu a Bella que se concentrasse em sua emoção mais forte, a que ela mais valorizava, e a oferecesse aos espelhos. Bella, em meio à torrente de melancolia, percebeu que a única emoção que ainda restava, a única que ela havia tentado proteger, era a sua capacidade de apreciar a beleza da arte, da história, da vida. Era uma emoção sutil, mas profunda, que a havia guiado em seu trabalho e em sua vida. Com um esforço imenso, ela se concentrou nessa emoção, visualizando-a como uma luz brilhante em seu coração. Ela a ofereceu aos espelhos, não como um sacrifício de perda, mas como um presente de contenção. A luz em seu coração se expandiu, e então, com um suspiro, ela a liberou em direção ao espelho. Um clarão de luz branca irrompeu do espelho, e a melancolia na sala recuou. Os lamentos silenciaram. Os reflexos distorcidos desapareceram. O espelho principal, antes opaco e manchado, agora brilhava com uma luz suave, mas sua superfície estava lisa, sem reflexo. A melancolia havia sido selada, mas a beleza também havia sido sacrificada. Bella sentiu um vazio em seu peito, uma ausência que era quase tão dolorosa quanto a melancolia anterior. Ela havia se libertado da maldição, mas o preço havia sido alto. Finch pegou o espelho, seu sorriso satisfeito. Um trabalho bem feito, doutora Rossi. Agora, o espelho é meu, e você está livre. Bella voltou para seu ateliê, mas as coisas não eram as mesmas. Ela podia ver a beleza nos objetos, mas não podia mais senti-la com a mesma intensidade. Sua paixão por restaurar antiguidades havia diminuído, substituída por uma sensação de apatia. Ela havia se livrado da melancolia incurável dos espelhos, mas havia adquirido uma melancolia própria, uma tristeza silenciosa pela beleza que ela havia sacrificado. Ela vendeu o restante da coleção de espelhos de Eleonora, mas não para Finch. Ela os vendeu para colecionadores que não conheciam sua verdadeira natureza, espalhando a maldição sutilmente pelo mundo. Ela sabia que a melancolia dos espelhos continuaria a existir, a se espalhar, a consumir, mas ela havia se libertado, e isso era o suficiente. Bella continuou seu trabalho como restauradora, mas com uma nova perspectiva. Ela se tornou mais cautelosa, mais consciente das histórias ocultas nos objetos, das emoções que eles podiam reter. Ela sabia que a beleza e a tristeza eram duas faces da mesma moeda, e que às vezes, para se proteger de uma, era preciso sacrificar a outra. E assim, a lenda da melancolia incurável dos espelhos de prata se tornou um conto de advertência e de sacrifício, um lembrete de que a beleza pode ser uma armadilha, e que a busca pelo conhecimento pode levar à perda da própria alma, e que mesmo quando nos libertamos de uma maldição, as cicatrizes emocionais podem permanecer, uma melancolia incurável que nos lembra do preço que pagamos para ver o que está além do reflexo. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora.
Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.